Você já implorou para que o tempo parasse? Ou para que pelo menos os anos se desacelerassem um pouquinho para que a gente pudesse aproveitar um pouquinho mais aquilo que a gente tem vivido? Recentemente eu estava em aula com uma senhora de 60 e poucos anos e ela estava falando comigo, comentando como o tempo voou, como esses anos, essas 6 décadas e pouco de vida dela, passou de uma forma tão ligeira, tão rápida que ela às vezes nem se deu conta e quando percebeu já tinha chegado nos 60 e poucos. E eu comecei a pensar sobre isso também. Realmente o tempo tem voado muito. A gente está fazendo as coisas, a gente está sempre ocupado, sempre trabalhando, sempre fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, tentando colocar a vida em ordem, tentando salvar dinheiro, tentando trabalhar em uma coisa que a gente ama, tentando desenvolver um projeto novo e tendo relacionamentos com as pessoas, investindo tempo na família, nos amigos. E a gente está sempre num ritmo muito frenético. E quando a gente menos percebe, já passou mais um ano. A gente já está em setembro, a gente já está quase em 2026. E esse foi um ano que passou extremamente rápido. E às vezes tudo que a gente gostaria era que o tempo desse uma desacelerada para a gente poder aproveitar mais os momentos, para a gente poder aproveitar um pouco mais a juventude. Mas quando a gente percebe, lá se foram os 10, os 20, os 30, eu já tô com 31, já são mais de 3 décadas de vida. E eu não vi todo esse tempo passar, eu não vi todos esses anos serem acumulados. Claro que boa parte da minha vida eu passei muito louco, usando muitas substâncias e realmente vivendo uma vida muito intensa nesse sentido. E muitas vezes eu deixei passar despercebido momentos importantes porque eu estava muito maluco ou porque eu simplesmente estava numa ressaca insuportável. Mas de 2 anos e meio, quase 3 anos pra cá, eu tenho vivido uma vida extremamente sóbria, sem nenhum consumo de drogas e mesmo assim, mesmo com a cabeça limpa, com as coisas em ordem, ainda assim o tempo tá voando. Quando eu menos percebo, já é mais um ano que se foi e mais um ano a mais na conta. É óbvio que envelhecer tem esse lado bom, esse lado positivo da gente amadurecer, mas claro que a gente precisa ter um esforço para chegar nesse momento. Caso contrário, a gente só vai ficar mais velho mesmo e não vai ficar mais sábio, não vai ficar mais interessante, não vai ficar mais inteligente, vai apenas deteriorar o corpo e a mente. Mas quando a gente analisa a nós mesmos, quando a gente se coloca em pauta e observa tudo que a gente fez até aquele momento, a gente tem o privilégio de conseguir olhar para trás e traçar um novo trajeto, ainda mais quando a gente não está contente com aquilo que a gente viveu anteriormente. Então, o tempo passa de forma implacável, a gente nem vê que já está ficando velho, não vê que as coisas estão acabando, porque a gente sabe que o tempo é escasso. Em algum momento, tudo isso que a gente vê, toda essa beleza da natureza, toda essa beleza da vida, uma hora vai acabar, uma hora vai passar para nós, vai chegar o nosso tempo e a gente não vai mais poder desfrutar de nada daquilo que a gente pode ver, tocar, sentir, ouvir e tudo isso vai chegar ao fim. Porém, a gente tem esse dever de aproveitar ao máximo esses momentos. Isso não significa viver de uma forma irresponsável e fazer tudo o que a gente quer, mas significa a gente ter um bom planejamento para que a gente possa aproveitar tudo ao máximo, para que a gente, quando estiver trabalhando, aproveite aquele trabalho, quando estiver com alguém, aproveite aquele momento, quando estiver sozinho, também desfrute daquela solidão de uma forma produtiva, de uma forma criativa, de uma forma agradável. Assim, quando a gente aprende a viver o momento, a gente tira o máximo daquela situação e a gente vive de fato, está presente naquele lugar, naquele instante e sabe que está aproveitando ao máximo o que tem naquele tempo, naquele curto espaço de tempo. E é isso que a gente precisa ter. O tempo não vai parar, o tempo não vai desacelerar, os anos não vão ficar mais devagar e a gente não vai ficar mais novo. Mas a gente pode aproveitar o tempo que nos resta, o tempo que tem
pela frente. E isso é o que a gente tem de mais valioso, é o que a gente tem de mais importante na nossa vida. Esse tempo incerto, completamente incerto, porque a gente nunca sabe quando vai ser nosso último dia. Mas a gente sabe que se a gente tá aqui hoje, a gente tem que aproveitar o melhor do hoje. E aproveitar o melhor do hoje, repito, não é viver uma vida irresponsável, é viver uma vida presente, uma vida no momento, uma vida que a gente vai guardar memórias, vai ter bons frutos lá na frente daquilo que a gente está fazendo hoje, porque a gente aprendeu a não se preocupar tanto com o futuro e aprendeu a usar o passado como uma forma de nos tornarmos pessoas melhores. Então, fica de tarefa de casa para que você reflita em todos esses anos que você já viveu, o que você tem feito com a sua vida e o que você pode melhorar para o próximo ano, o que você pode fazer de melhor para 2026. Analise friamente toda a sua vida, toda a sua trajetória até aqui e pense naquilo que você quer de melhor para você, para sua família, para os seus amigos. E assim, quando a gente chegar no próximo final de ano, a gente possa olhar para trás e pensar, pelo menos foi um ano melhor. O tempo continua acelerado, continua em um ritmo frenético, as coisas continuam acontecendo intensamente, mas pelo menos eu vivi um momento, eu vivi dia após dia, sem tanta paranoia com amanhã e sabendo muito bem como usar o aprendizado do passado. E é isso, muito obrigado, até a próxima, valeu!